Então, assim, para passar a palavra para o Reginel, vamos fazer uma oração inicial para que nós possamos, então, iniciar o nosso encontro de formação nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora e São João Batista, rogai por nós. Santa Edviges, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom. Reginel, querido, é com você, meu irmão. Muito bem. Boa noite a todos que chegaram depois. É uma alegria estarmos juntos. Como já falei, aqueles que não estavam aqui, né? Aceitei o convite aí para dar uma ajuda. Não tenho a pretensão nenhuma de substituir, né? O Padre Simplício. Ele é o juiz do nosso tribunal, se preparou para isso, né? E vamos, então, falar um pouquinho do que a gente tem de experiência do processo de habilitação matrimonial. Não sei se vocês todos conhecem, né? Seria bom se tivesse aí à mão, né? A pastinha do processo, né, matrimonial. Eu tenho aqui em mãos, né? Nessa primeira página aqui é colocado todos os documentos, ou melhor, registrados aqueles que foram entregues, né, que são necessários para esse processo de habilitação. A igreja, que é criteriosa, abre um processo para poder habilitar este casal a realizar o sacramento do matrimônio, né? E para isso, ela, como a igreja que administra toda a vida cristã, e ela tem esse poder, e ela cria métodos, cria leis, né, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, segundo Deus, não é? Então, a primeira parte aqui são os documentos todos. Geralmente, essa parte eu não trabalhava, nem trabalho, porque isso fica a cargo da secretária, né? A secretaria que faz essa parte. Na minha paróquia, o que acontece primeiro, antes de tudo, é a entrevista. A partir da entrevista, que é um formuláriozinho que vocês devem conhecer também, que é próprio para a gente falar com o noivo e com a noiva, né? São as perguntas próprias. E a partir, na minha paróquia, cada paróquia tem o seu jeito de realizar a condução de cada sacramento. Então, a partir dessa entrevista, aí verifica se realmente o casal está habilitado para realizar o sacramento do matrimônio. Aí são pedidos os documentos, né? Do casal, das testemunhas. Gosto de ressaltar aqui que casamento não tem padrinho nem madrinha. Padrinho e madrinha são de batismo. Mesmo que os documentos da igreja estejam lá escritos padrinhos, mas não são padrinhos, são testemunhas, não é? Então, o documento das testemunhas, como identidade, CPF, essas coisas necessárias, endereço, não é? E telefone para a paróquia, se precisar fazer contato com essas pessoas. E do casal, né, a certidão de batismo, que não pode faltar, certidão de nascimento, isso tudo vai ser colocado no processo matrimonial. E à frente aqui vai sendo colocado aqueles que foram entregues, tem um lugarzinho para marcar, e aí vai se compondo o processo matrimonial. A parte de dentro, a primeira parte aqui de dentro, a contracapa, vem os dados dos noivos, né? Nome, endereço, telefone, filiação, endereço todo que, o contato todo que se faz necessário, né? E se for preciso, a justificação dos batizados, tudo no processo, nessa pasta,
tem um lugar próprio para ser colocado. Todo o que for necessário. Os casamentos que precisam de licença, outros que precisam de permissão para acontecer, casamentos, termos de compromisso a serem colocados, disparidade de culto, tudo na parte de dentro dessa pasta que a gente tem aqui. Tudo é colocado. Se há problemas, por exemplo, os noivos não são, os dois não são católicos batizados, né? Isso tudo vai ser registrado aqui e vai ter que passar pelo bispo, no caso, o vigário episcopal, está no legado do bispo, para definir como será esse casamento, principalmente a disparidade de culto, porque os dois não são batizados. Mesmo que um só seja batizado, tem que haver o casamento na igreja, o sacramento do matrimônio, a forma canônica. Então, tudo isso vai acontecendo aqui no processo. Na última página vem a delegação. Se a gente não está imediatamente delegado, é o pároco que tem a delegação para administrar os sacramentos e nele também o matrimônio, que é um sacramento. Então, o padre faz a delegação. É preciso a gente ter ciência disso. Se não houver a delegação, esse casamento não é válido. Na contraplaca, no final da página, está aqui. A delegação geral, por exemplo, né? Os processos que eu pego, porque eu sou da paróquia, já tenho uma delegação geral, não precisa colocar imediatamente. Mas depois, esse processo, quando encerra, o padre vai assinar e dar a delegação para o diácono realizar assistir esse casamento, não é? Muita gente não sabe que a gente é assistente e testemunha qualificada da igreja para abençoar o matrimônio. Muita gente acha que a gente está celebrando. Muitos já falaram comigo, só foi o senhor que celebrou o meu casamento. Eu casei com o senhor. Falei, não, casou comigo não. Você casou com o seu esposo lá, não foi comigo não. Então, o povo geralmente não tem essa noção do sacramento. Mesmo que às vezes a gente está lá no curso de noivos, a gente passe essas noções todas, mesmo assim, às vezes foge, que é um dia só, às vezes 2 dias, e foge das pessoas essas determinações, essas nomenclaturas todas e as funções todas. Porque quem celebra o matrimônio são os noivos. Desculpa se eu estou falando alguma coisa que vocês já sabem, naturalmente, né? Com certeza. Então, mas quem celebra o casamento são os noivos. Eles são os ministros do sacramento. Agora, o casamento, o matrimônio, é para os cristãos católicos. Duas pessoas protestantes nasceram lá, foram batizadas lá, a igreja reconhece esse casamento. Tem a validade e reconhece a autenticidade desse casamento, porque eles não são católicos e eles não têm a obrigação da forma canônica. Mesmo aqueles que vivem juntos, mas não são casados ou só no civil. Esse casamento é válido. O que é o casamento? Né? É um contrato que os dois fazem, o Código de Direito Canônico faz isso, né? Diz isso, é um contrato que eles dois fazem de assumir os dois e viver uma vida juntos. E aí a igreja reconhece esse casamento. Mas para os batizados, tem o dever da forma canônica. Dá uma bênção aqui, para diácono dá uma bênção. Nada disso. Nem pode ser feito, porque não pode se assemelhar ao rito matrimonial. A forma canônica é aquela lá no altar. Então, só é exigida para os batizados. Vejam, e o principal deste processo é a entrevista, que é o padre que deve fazer, mas na diocese de Niterói, eu não sei em outras dioceses, o diácono está autorizado, desde do tempo de Dom Carlos, quando saía o anuário da diocese, tinha a legislação toda lá colocada, e está lá o diácono, o padre, faz a entrevista, ou o diácono, né? Então, a gente está autorizado a fazer. E, para isso, é preciso que a gente conheça um pouco dessa legislação, do que é necessário, não é? Então,
falando aí da entrevista, logo no início, vem lá perante o padre, aí eu já vou riscar, porque eu não sou padre, né? Coloco lá perante o diácono, tal, o nome da pessoa, e logo o nome do diácono, logo vem o nome do entrevistado ou da entrevistada. Depois a gente pergunta se ele promete, se ele jura dizer a verdade, não é? E vem a pergunta da religião. Mais uma vez eu digo, desculpa se você já faz entrevista, já conhece isso bem, né? Então, qual religião? Por exemplo, coloca aqui evangélica. Foi batizado? Sim, fui batizado. É um batizado cristão. Não é o estar separado de nós, mas é um cristão. Em qual comunidade cristã? Aí vai colocar a igreja lá, o evangélico, né? Se foi evangélico, não foi crismado, não confessou, ou pode ser que ele tenha ido para lá depois de adulto, tenha sido batizado na igreja católica, vai dizer o quê? Batizado, pertence à igreja evangélica. Foi batizado na igreja católica? Fui. Foi em qual igreja? Qual e tal. Aí foi crismado? Fui também. Fez a primeira comunhão? Foi tudo. Só que depois ele deixou, né? E foi participar de outra confissão cristã, que não é católica. Muito bem. Pergunta se tem prática religiosa, o que consiste em colocar aqui. Mesmo que seja individual, leitura da palavra de Deus, reza do terço, participa das pastorais, do pastoral tal, assim, a gente anota tudo. Aí pergunta se foi só católico, aí não evangélico. Já se filiou a outra denominação religiosa? Se ele já foi, sim. A grande maioria não foi lá só, participou, mas não foi filiado, não batizou. Foi algumas vezes convidado, foi muitas vezes, mas não foi filiado. O batismo dele é que vale, mesmo se ele foi batizado depois. O que vale é o batismo primeiro, que é o nosso, da Igreja Católica. Né? Então, qual é a prática dele? Depois se filiou. Já apostatou da fé? Se ele abandonou a fé católica alguma vez. Antigamente isso tinha que ser comprovado por escrito que apostatava, que abandonava a fé católica. Hoje não precisa nem provar isso, se me falha a memória, o Bento XVI que modificou essa questão. Agora, para vocês, um fato que aconteceu comigo recentemente numa entrevista. Quando eu pergunto a religião, um bandista, tanto o noivo quanto a noiva, Umbanda. Quando chegou aqui, eu perguntei se eles apostataram da fé. Dizendo que não, quer dizer, houve um abandono sim, porque eles passaram a frequentar a outra igreja. Aí eu perguntei, mas vocês renegam a fé católica? Não, não. A entrevistada disse assim, a Umbanda saiu da igreja católica. E como ela tirou isso e tal. Muito bem. Então, e eu cometi a falha de não colocar o restante. E eu coloquei que eles não apostataram da fé, isso criou um probleminha com o padre que foi ver e tal, buscou ajuda no tribunal e tal. A minha falha foi deixar de anotar que eles não renegaram a fé católica. Tanto que eles vieram buscar o casamento na igreja, que é desejo dos dois se casarem na igreja. Mas aí pode? A questão, a igreja não pode negar o matrimônio, porque eles são dois batizados na igreja católica. E eles não são casados e eles têm o direito, porque o casamento é um direito universal. Todo o homem e a mulher têm o direito de se casar, ou se casarem, não é? Então, a igreja não pode negar. Se eles têm o batismo, primeiro, receberam o batismo da Igreja Católica, eles estão cumprindo aí a obrigação de receber o sacramento do matrimônio. Mas eles estão frequentando outra denominação cristã. Mas a igreja não pode negar. Então, o impasse foi criado, a minha falha foi aí nesse ponto que eu não justifiquei, eu coloquei não, ao invés de colocar sim, que eles abandonaram, e uma observação, mas que não renegavam a fé católica.
Acontece dificilmente isso, mas é preciso que a gente esteja atento nessas situações todas, não é? Vem uma pergunta muito interessante aqui. Qual paróquia que você reside depois dos seus 16 anos, aqui do município onde você mora, ou fora, depois, por mais de 6 meses, depois dos seus 16 anos? Por que isso? Por causa dos proclamas, né? Tem que mandar o proclama para aquela paróquia onde a pessoa viveu e frequentou lá naquele local, naquele bairro, naquele distrito. Tem que mandar para o proclama que é feito depois do processo aberto. Tem que colocar os proclamas que as pessoas vão casar, porque se houver algum impedimento que a pessoa conheça, ela tem o dever de denunciar, de dizer que aquele casamento não pode ser realizado, não pode acontecer. Depois, lá no número 11, já vem as perguntas se a pessoa se casou anteriormente ou viveu maritalmente com alguém. Se casou porque não está junto com a outra parte, quer se casar, se foi só civil, se foi igreja, ou se a pessoa morreu, se é viúvo, né? Tem todos os dados aqui. Se a pessoa não casou com ninguém, nem viveu maritalmente com ninguém, vai só ficando, riscando, porque não tem resposta nesses pontos, não é? Agora, o número 13, se a pessoa casa de própria vontade e inteira liberdade, tem que haver liberdade para o casamento. Eu conheço uma pessoa que me disse que não é uma pessoa simplória, uma pessoa de cultura, uma pessoa bem na sociedade, falou para mim, eu não queria casar, mas namoramos um tempo e era desejo dela, eu prometi e cedi, mas eu não queria casar. Então, não houve liberdade para esse casamento. Ele foi impulsionado por uma situação e disse uma coisa que ele não queria. A boca, ele disse um sim para fora, mas o coração não queria. Esse casamento não é válido. Ele é nulo porque houve aí uma simulação. Depois a gente pode falar um pouquinho disso aí, da simulação. Então, é preciso ter muito cuidado nisso, né? Um outro ponto interessante, se já levam a vida juntos, né? Aí, quanto tempo? Se tem filhos dessa união, que às vezes são amaziados e querem a santificação do casamento, ou são casados só no civil, não é? Então, se tem filhos, quantos, qual a idade? Se põe alguma condição para o casamento. A maioria diz, que condição? Como assim? Né? Não sabe. A igreja não aceita que haja condição para o casamento. Esse casamento é inválido, feito sob condição. A não ser que a condição colocada ela esteja presente, seja vista, então esse casamento pode ser tornado nulo. Se puser uma condição. Por exemplo, o rapaz diz para a moça, só caso com você se você for virgem. Aí depois ele vai perceber que ela não era virgem. Se ele colocou isso em bom tom e foi testemunha, isso foi visto, isso pode causar nulidade do casamento. Mesma coisa se ela disser para ele, só caso com você se você não teve uma outra mulher na sua vida. Depois de casado, ela vai descobrir que ele teve até filhos, mesmo não sendo casado, teve filhos, ele teve um outro relacionamento. Isso pode causar um problema e buscar a nulidade desse matrimônio. Então, tudo tem que ser muito bem colocado. Quer seu casamento como união indissolúvel entre vocês? Meus caros irmãos, tem gente que não sabe o que é indissolúvel. E é preciso você explicar. Diz assim, como assim? Só não pergunta, acho que por vergonha, né? O que é indissolúvel? Aí a gente tem que entrar e explicar, dizer o que é indissolubilidade. Não é? A indissolubilidade são propriedades essenciais do matrimônio, não pode faltar. E ele vai prometer isso no altar. Né? A indissolubilidade do matrimônio são propriedades essenciais, não tem como faltar. Se ele disser que não quer
é indissolúvel, quer dizer, não quer para sempre, como alguns dizem. Não, a gente casa. Se der certo hoje, é muito comum isso, o divórcio, né? A gente casa, se não der certo, casa, separa, casa de novo. Aí na igreja não é assim, não pode ser dessa forma. Né? É de sua vontade ser fiel por toda a vida? Mesmo que ele diga sim, alguns dizem sim, com certeza, eu anoto lá. E depois não cumpra, ele tinha o desejo. Está aqui colocado. Está disposto a aceitar filhos, nesse caso, no casamento? Outra atenção que precisa ser colocada. Se não quer filhos, não tem casamento na igreja. O filho é um bem do casamento. Ele está colocado como os elementos essenciais. Uma são as propriedades essenciais do matrimônio. Outros são os elementos essenciais do matrimônio. A propriedade essencial é o cânon 1056. Os elementos essenciais estão no 1101 do Código de Direito Canônico, né? Os elementos essenciais, que são os filhos, né? Os cônjuges, o bem da prole, a comunhão dos dois, a vida do matrimônio, a sacramentalidade do matrimônio, são elementos essenciais. Né? Então, tem que ser bem colocado. Quando eu estava no tribunal, a gente pegou um processo de nulidade matrimonial, e naquela época, já tinha bastante tempo, né? Pode ser que o padre nem viu, e não foi ele que tenha feito a entrevista, pode ser que tenha acontecido numa pastoral familiar, perfeito. Né? Vamos dizer assim, eu estou aqui, né, dando um exemplo. Não é que tenha sido, a gente não sabe. A noiva disse que não queria filhos. A pessoa que fez a entrevista assinou e deu para o padre assinou. Eles se casaram. E esse casamento não deu certo, buscaram a nulidade do matrimônio. O filho é um elemento essencial do matrimônio. Né? Então, é preciso ter cuidado nessas coisas todas serem colocadas. Agora, os elementos, existe lá no final, número 19, os impedimentos que a igreja chama de impedimentos dirimentes, que pode tornar nulo ou ilícito o matrimônio. Eles vêm cá no pé de página colocados. O que é colocado aí como um impedimento? E não pode acontecer o sacramento do matrimônio. Você, quem já fez entrevista, sabe bem disso, está colocado aí. Mas, às vezes, os novos ainda não fizeram, é preciso que tenha atenção. Cá embaixo tem idade. Né? Para a igreja, a idade para o homem se casar é 16 anos. A mulher, 14 anos é o cânon 1083 do direito canônico. Né? Mas a CNBB adotou o critério da legislação civil e, no Brasil, a idade para o casamento para 18 anos para o homem e 16 para a mulher. Então, a idade, se não estiver dentro dessa situação, esse casamento pode tornar inválido ou nulo. Né? Segundo ponto que está aí colocado, impotência. Deve ser perpétua e antecedente ao matrimônio. 1084 é o cânon do direito canônico que fala sobre isso. A impotência, o que é? A pessoa não consegue o ato sexual, ele não consegue. Então, ele não consegue consumar o casamento. Então, se é impotente, ele não pode casar. Se casou desta forma, esse casamento é nulo ou inválido. Tá? É diferente do estéril. Estéril é uma pessoa que ele consegue a cópula sexual, mas ele não gera filho. Um problema fisiológico, um problema dele, não buscou um médico, se é possível um tratamento e tal. Mas a esterilidade não é impedimento para o casamento, e sim a impotência. Agora, a impotência, se vier após o matrimônio, como acontece às vezes com o homem, hoje é muito comum, né, a questão da próstata, se fizer a extração da próstata, né, tem um nome próprio, não fugimos agora, e leva ao homem ficar impotente
Isso não é problema de nulidade de matrimônio, porque foi posterior, um problema de doença que aconteceu, que hoje tem muito câncer de próstata. O vínculo é o cano 1085. O que é o vínculo? Uma pessoa que já foi casada, ela pode casar de novo, todo mundo sabe disso, né? Mesmo assim, alguns espertos que querem dar uma de espertinho e casar de novo. Na Mita aconteceu isso também. Um cara chegou lá, briguetando, esperneando, gritando que a secretária não lhe deu a certidão de batismo para ele se casar. Por quê? Quando foi verificar, a Mitra foi verificar, ele já era casado, estava anotado no livro da certidão de batismo. E quando a Três secretaria coisas me impressionaram nesse microfone aqui, ó. Primeiro de tudo, qualidade de áudio. Ó, eu tô gravando esse vídeo. Onde o rapaz casou, manda para a igreja do batizado para ser anotado que o casamento foi no tal dia assim, assim, assim. Está lá anotado. Então, é um cruzamento de informações. E aí, esse rapaz exigiu e brigou, e a igreja viu que ele não podia se casar de novo, queria dar uma de esperto, né? Acontece, apesar de todo o século XXI, essas coisas ainda acontecem entre nós. A disparidade de culto entre um batizado e um não batizado. Não pode casar, mas, dependendo da necessidade, procura-se o pároco, vai conversar com ele, ou o pároco chama o casal, e dependendo do que foi colocado, da promessa que eles fizeram, há uma dispensa desse impedimento. E aí o vigário episcopal coloca a dispensa, e no processo, que eu mostrei para vocês aqui, coloca lá que está dispensado de acordo com o que foi colocado com os noivos. Eles prometeram a não interferir na vida do outro, eles tiveram que fazer uma promessa. Então, tudo é colocado lá. Então, disparidade de culto é o cano 1086. Agora, não está colocado aqui a mista religião. A mista religião são dois cristãos. Um católico e um evangélico, são doutrinas diferentes. Então, sendo doutrinas diferentes, também aí é preciso que haja a licença. É diferente. Dispensa para a disparidade de culto. Dispensa para a disparidade de culto. E licença para a mista religião. Agora, se vai ser realizado na Igreja Católica, muito que bem, dá a dispensa, ou melhor, a licença, e vai ser realizado o matrimônio. Não é? Agora, que muita gente não sabe, e dificilmente acontece, que pode haver a solicitação. Por exemplo, o rapaz é católico, a noiva é evangélica, ela não quer casar na Igreja Católica, o que acontece? Eu já ouvi muito isso. Ah, não, que lá tem imagem, eu não vou ver a imagem, não quero ir lá, e a idolatria, Então, aí, o rapaz quer casar, não tem jeito. E ele vai ficar com impedimento, então ele pode pedir dispensa da forma canônica. O bispo vai preparar isso, ele leva para a igreja onde será realizado o casamento, será anotado, tudo assinado, e depois devolve para a paróquia da qual ele frequenta. Porque senão ele vai ficar impedido de comungar, ele vai ficar fora da comunhão. Né? Então, muita gente não sabe. Aconteceu isso, um padre uma vez falou comigo: rapaz, aqui participando da igreja, não falou nada comigo, se meteu em realizar o casamento lá e não falou nada. Ele podia ter pedido a dispensa da forma canônica. E para nós, os católicos, já falei, é a forma canônica, aquela lá no altar. Ah, pode ser lá na praia, pode ser lá no sítio, pode ser lá não sei onde. Não, tem que ser na igreja. Não pode ser fora da igreja. A ordem sagrada. Quem foi ordenado não pode se casar, a não ser que seja dispensado pelo Papa Francisco. Hoje, o Papa Francisco, mas para ser apostólico. Né? Então, somente bispo, padres e diáconos. Nós, que a nossa legislação é que a gente, quando viúvo, não pode se casar novamente. Né? Aliás, alguns dados que saíram na nova legislação, nova ratio, né?
caso do diácono que é novo, o bispo pode determinar, por causa dos filhos, precisa de ajuda e tal, está lá na nova instrução nossa, vocês podem ver. Então, a princípio, não podem se casar. Esse casamento é nulo. Profissão religiosa também, os religiosos que fizeram votos públicos e perpétuos. Enquanto eles não são perpétuos, são aqueles votos que vão fazendo transitórios até chegar ao perpétuo, e aí, se ele chegou ao voto perpétuo, ele não pode casar na Igreja Católica, ou ela, seja religiosa ou religioso. Tem que haver também a dispensa do Papa, só com eles, não é? Voltando um pouco, no caso da impotência, a gente pegou processo lá, assim, quando eu estava no tribunal. A pessoa se casou, ninguém observou nada, nem a noiva, uns eram até de comunidades, preciso ter um cuidado muito grande na orientação das pessoas, quando se exige a abstinência sexual para poder participar das comunidades e viver o celibato antes do casamento, ter uma vida celibatária, e ter cuidado, porque às vezes confundem muito e a pessoa chegou ao casamento e não consumou o casamento. Esse casamento não consumado, porque o casamento na igreja, ele precisa ser ratificado, que é lá no altar, e ele depois consumado humanamente falando, o ato sexual. Se ele foi só ratificado, não consumado, esse casamento é inválido. Casamento para validade na igreja tem que ser ratificado e consumado. Não é? Então, somente o Papa pode dar a graça da dispensa desse casamento. E é a parte, sempre acontece, eu não tenho história de outro que seja o homem, mas a parte feminina que vai solicitar de próprio punho ao Papa a graça da dispensa desse casamento, para ela poder ficar livre e se casar novamente, se casar realmente, porque não houve casamento. Né? Então, e essa é uma situação traumática, ela tem que fazer, ela vai ter que passar por médicos, uma situação bastante constrangedora, vai se observar realmente se não houve a consumação, muito constrangedor, ela vai ter que passar por tudo isso. Né? Então, é muito traumático tudo. Muito bem. Meu irmão, Reginel, só te interrompendo rapidamente, desculpe. Tem dois irmãos aí que levantaram a mãozinha, me parece que querem fazer algumas perguntas. Ah, mas tá, agora que eu estou vendo ali. Você, quando vê a mãozinha aí, ou você vê um horário melhor para você, ou ao final de uns 10 minutinhos para fazer as perguntas, tá bom? Só para orientar aí. O que você quer fazer agora? Pode fazer. Diácono, vamos lá. Bom, então deixa eu fazer, o outro não estou vendo ali. Então, Reginel, a minha dúvida é com relação à impotência mesmo, se o casal tiver já o conhecimento. Por exemplo, uma pessoa, um homem que sofreu um acidente, que é cadeirante, e a mulher concorda em viver o celibato, e eles querem celebrar o casamento e viverem juntos. Isso é possível ou não? Não tem casamento. Eles vão ver como irmãos, não tem casamento. Não tem a consumação do casamento, não tem porque a igreja não vai realizar. Né? É como também entre duas pessoas deficientes mentais, com problemas, pessoas que não conduzem a sua vida, precisam ser conduzidas por outros, como já aconteceu aqui na Arquidiocese. Vamos jornais e malham o padre e colocam tudo. Não tem como. Quem é que vai ser responsável por esse casamento? Né? Não tem. Eles é que têm que ser responsáveis. Né? Então, vem aí uma vida nova, um filho, uma filha que vem, como é que vai ser? Né? A igreja é criteriosa e ela pensa muito de tudo isso. Então, eles, para que haja um casamento realmente, as pessoas têm que estar juridicamente hábeis. Se não estão, não podem casar. Juridicamente hábeis, entra toda essa questão. Né? E lá aqui em Niterói, que aconteceu, eles queriam mesmo, era festa.
Foram para Macumba, fizeram o casamento, depois fizeram uma festa, vai casar lá onde quiser, não querem, não estão preocupados com o sacramento, não estão preocupados com a bênção, com a graça sacramental. Não estão. Quem agora que está aí, que eu não estou vendo? O outro irmão, diácono? Eu acho que ele deve ter levantado a mão aí e deve ter esquecido. Segue o barco, segue o barco. Reginel, posso fazer uma pergunta então a você? Olha, Lá do início, você falou do apostatar da fé. A pessoa que frequenta a Umbanda já não apostatou da fé? exato. Exato, ela Então, abandonou como a é que fé. a gente faz o casamento porque são batizados, mas a gente tem que botar no processo que apostataram da fé, não é isso? Tá bom, beleza. A diferença aí que eles colocaram que eles não renegam a fé católica. E só para um adendo aí, eu não conheço bem a essa religião, mas eu percebo que eles veem a Igreja Católica numa parte, vamos colocar humanamente falando assim, né, como a supremacia. Eu não sei nem se é essa forma, se é essa palavra que eu vou usar. Por quê? Quando eles estão começando, entrando, tem que fazer aquela preparação, como a gente faz na Igreja Católica, não é? Eles têm obrigações a cumprir na Igreja Católica. Participar de uma missa, oferecer alguma coisa na porta da igreja. Então, eles veem uma certa forma, sabe? Uma supremacia. Então, eu vi também umas pessoas muito simples. E a gente é preciso ter muito cuidado no trato, não é? Com essas pessoas. Elas são muito simples, simplórias. Elas veem o matrimônio com uma grandeza, uma supremacia, e elas o desejam. E se não são batizadas, então não tem que realizar nada. Elas estão professando outra fé. Mas eles, como eu comentei, eles disseram para mim, não renegamos a fé católica de jeito nenhum. Então eu falei, mas vocês abandonaram, deixaram, não, mas não renegamos. Certo? Então, como você disse mesmo, vai realizar o matrimônio porque eles são batizados. Caso contrário, não tinha como. Beleza? Reginel, boa noite. Boa noite. Pegando uma extensão aí da pergunta do diácono em relação ao sendo cadeirante, aquela situação que foi colocada, muito bem colocada pelo diácono. Pergunto, no caso de ser visto antes do matrimônio, exames preliminares, que os dois são inférteis, não tem casamento? Não. Aí é esterilidade. Aí a gente está falando a impotência é aqui, não pode haver o casamento, porque eles não conseguem consumar o casamento. Entendi. Gente, aí é um adendo. Tem gente também que não sabe o que é isso, não. Consumar o casamento tem que explicar. Infelizmente, não é? Tem gente que não sabe o que é consumar o casamento. Então, eles podem, sabendo de antemão que são estéreis, podem casar, não tem problema. Eles não vão ter filhos. O que a igreja aconselha? Que adotem, vão fazer uma caridade, dar um lar a uma criança que não tem, que está abandonada, pelas mais diversas situações, a igreja aconselha que seja adotado. Mas eles podem se casar. Porque eles não vão viver como irmãos, eles vão ter o ato sexual, o casamento será consumado. Certo? Ok, perfeito, obrigado, valeu. Mas se Tem outra mãozinha aí, Mas se um omitir do outro é causa de nulidade, não é isso? Não Que é entendi? estéril. Se um omitir para o outro, que é estéril, seria causa de nulidade depois. Não pode nada ser oculto, né? Nada ser escondido. Depois a gente vai falar um pouquinho aqui. Murilo, eu não sei quanto tempo tem, eu não sei. Teria mais algumas coisas para dizer. Você tem aí uns 20 minutos. Eita, ferro, vamos lá. Então, estamos terminando. Então, a profissão religiosa, já falamos, é o código, o cânon 1088. Rapto, né? Está lá colocado. Hoje em dia, a gente vai ver que isso não existe, mas uma pessoa pode ser raptada sob pressão e colocar-se ameaçada, e é o cânon 1089. Não pode haver casamento com o rapto.
É a mesma coisa casar sob pressão. Ninguém pode receber um sacramento se não o deseja. Para receber quaisquer dos sacramentos, tem que ser desejado. O crime, matar o cônjuge de determinada pessoa para poder casar com outra parte. Então, não pode haver casamento. É o cano 1090. Consanguinidade. É nulo o matrimônio entre todos os ascendentes e descendentes. Como? Pais casar com filhos, avós com netos. É nulo o casamento com parentes até o 4º grau. Dependendo do parentesco, pode haver uma licença para esse casamento. Mas até o 4º grau, esse casamento não pode ser realizado. Eu conheço um casal que se casou, e já foi há muitos anos, e eram primos legítimos, os pais eram irmãos. Então, se casaram, não aconteceu nada de grave, graças a Deus, os filhos são normais, nada demais aconteceu. Mas eu não tomei conhecimento se houve licença para isso, porque naquele tempo ninguém conhecia, nem os padres conheciam o direito canônico, né? Não era isso muito claro para nós nessa época, né? Afinidade, não pode casar. É a relação existente entre o cônjuge validamente casado e os consanguíneos. Do outro descendente ou ascendente, é o cano 1092. Ao ficar viúva, a pessoa não pode se casar com o sogro, com o enteado, com a enteada, com a sogra. Não pode se casar. Há uma afinidade, mesmo que não sejam parentes, mas há aí uma afinidade. São os impedimentos que a igreja chama dirimentes, né? Honestidade pública. Quem está vivendo uma união não legalizada pela igreja ou mesmo não pelo civil, ela está impedida de casar com os filhos ou os pais do parceiro. É o cano 1093. Não pode casar com os filhos da outra parte. Não estava legalizado, não casou, não tem civil, não tem religioso. Depois quer casar com os pais, com os filhos da outra parte. Também não pode. Parentesco legal. Como eu falei antes, gente, isso está lá no pé de página. Então é preciso conhecer para explicar à pessoa, que a gente vai perguntar se ela sabe se existe algum desses impedimentos aqui colocados. Então, ela não vai saber destrinchar isso. Então é preciso que a gente tenha conhecimento para poder explicar para ela. Parentesco legal é a adoção. O casal se casa, não pode ter filhos, ou são estéreis, ou doentes e tal, e aí adota uma menina, por exemplo. A mãe morre, o pai quer casar com a filha adotiva. Não pode. É parentesco legal. Não é parentesco sanguíneo, né? Mas é um parentesco legal. É o cano 1094, também não pode casar. Né? Existem muitos outros impedimentos, a gente olhar o direito canônico, muita coisa, e não são nada fáceis de destrinchar, de resolver estas situações. Né? Tem alguma pergunta aí mais, gente? Uma colocação só a respeito desse último ponto, meu irmão. Boa noite. Boa noite. É também essa relação, adotou um filho e teve uma filha. Esses dois também não podem se casar. Né? Não, de jeito nenhum. Parentesco até o 4º grau. Então, irmão não pode casar com irmão, primo não pode casar com primo. Né? Então, não, mesmo não sendo esse parentesco legal, né, que você fala. Não pode. Esse parentesco não pode se casar. Então, até o 4º grau, esse casamento é nulo ou inválido. Você tem aí na sua pauta um problema que a gente começou a vislumbrar agora, que outro dia, analisando ele, a gente vê que vai ser uma coisa normal, uma coisa mais comum da gente encontrar, que é o casamento natural, né? Entre duas pessoas não batizadas. É uma tendência da gente encontrar isso da agora em diante. Agora mesmo nós estamos com uma situação dessa aqui na paróquia. Fizeram o catecumenato e tudo. Quando a gente foi investigar a respeito da situação, uma das partes tinha um casamento.
né? Pois E é. aí o casamento, mesmo não sendo sacramentado na igreja, ele tem validade por ser o casamento natural. E aí exige Natural. todo o processo de nulidade também, como exigem nos outros casos. Sim, com certeza. Aí a parte casada, se é divorciada, ela pode buscar e tentar a nulidade do matrimônio, não é? Aí não pode ser crismado, nem batizado, nem coisa nenhuma, não é? Mas se só vivem juntos, é como você falou, casamento natural, vivem juntos, não tem nenhuma ligação, como a gente falou antes, é um dos primeiros pontos aqui, não tem nenhum vínculo, não é? Não casou na igreja, nem no civil, eles têm ele tem um casamento natural, a igreja reconhece. Mas se eles querem vir para a igreja, eles vão ter que passar pelo processo do casamento. Se foram batizados, aí então a exigência é maior. Se não são batizados, é um casamento natural. Mas se eles se convertem, querem vir, é claro que a igreja abre os braços para acolher, né? Com certeza, são filhos de Deus. Então, mas precisa, por causa da lei da igreja, da condição sacramental. Jesus elevou, como a gente aprende, né? A gente sabe, Jesus elevou o matrimônio à condição de sacramento. Mas o caso que a gente está aqui é justamente ele está na segunda união. Só que a primeira união dele foi julgada como uma união natural. Então ele não pôde sacramentar a união agora que ele queria na igreja, porque existe um vínculo natural, né, de uma primeira união. E sobre essa está tentando a nulidade. Tá. Mas, Reginel, o cara quer divorciar, o casal que um dos dois quer divorciar e não casou na igreja, caracteriza um casamento natural? Não, ele era casado no civil, não na igreja. Ele casou no civil, um casamento natural, porque ele é um direito da pessoa humana ao casamento. A pessoa está, como está aqui na Gaudium et Spes, no 1603 do direito canônico, né? Está escrito na própria natureza do homem e da mulher, conforme saiu da mão do Criador. Casamento não é uma instituição simplesmente humana, saiu da mão do Criador. Mas ele já está próprio, já está intrínseco no homem e na mulher. Eles se voltam, o homem e a mulher voltam-se um para o outro, né? Então, eles se casam. No civil, a igreja reconhece. Agora, a igreja não os aceita, porque se eles são batizados na igreja católica, a lei da igreja, eles precisam passar pela forma canônica. Quando eles são batizados... Fiz um casamento aqui. Teve um casamento aqui na minha... O noivo era divorciado, mas não era casado na igreja. E a moça não era casada em nada. Não tinha que... Isso não impede, não. Ele não tem um vínculo do matrimônio. Ele casou um casamento humano, casamento civil. Né? Ele não tem um matrimônio. O que impede a pessoa é quando ela é casada, ela tem um sacramento do matrimônio. Aí ela está impedida. Mas isso é casamento natural também? O casamento no civil é casamento natural. Natural. Mas aí, para se é católico, tem que ter o sacramento do matrimônio. É a lei da igreja. Tem jeito. Tem que passar. Agora, se um deles só ele tem o divórcio, ele apresenta a certidão de divórcio e pode entrar com o processo do matrimônio. E aqui no processo tem a parte para ser colocada daquele que é a dispensa. Dispensa, deixa eu achar aqui. Licença para casamento divorciado sem impedimento de vínculo em favor de fulano. Ele não tem vínculo, é divorciado. Então está aqui colocado e pede a dispensa para ele poder casar na igreja. Está lá no processo. Será uma dúvida no caso que aconteceu aqui. Vamos lá. Dois católicos. Tá? Eles foram para uma determinada denominação evangélica. E lá nessa denominação evangélica, eles fizeram o seu casamento, sua cerimônia religiosa lá do matrimônio.
agora retornaram para a igreja. Tá? Eles estão pedindo agora o sacramento do matrimônio. Essa cerimônia religiosa que foi feita lá. Agora aqui nós vamos ter que fazer a convalidação ou não? Não valeu como sacramento porque ele não está no direito. Então, se eles são batizados, a igreja não reconhece aquela celebração como o sacramento do matrimônio. Eles vão se casar na igreja, celebrar o matrimônio para receber a graça do sacramento. Perfeito. Bom? Tudo bem? Reginaldo, aproveita a oportunidade para você explanar, se possível, alguma coisa sobre a Sanat Enrat. Inácio Hadid? Difícil um pouco de acontecer, está no final do direito canônico, quando trata do matrimônio, que começa no cano 1055, porque é uma coisa mais difícil de acontecer, né? Mas começa no cano 1156. Para convalidar o matrimônio nulo por impedimento dirimente, requer-se que cesse, ou seja, dispensado o impedimento, e pelo menos a parte consciente do impedimento renove o consentimento. Então, uma pessoa que foi casada no civil, o marido não quer casar. Essa pessoa é fiel, ela não comunga, ela assiste na igreja, participa de pastoral, mas ela não tem o sacramento do matrimônio. Aí o bispo pode sanar na raiz. Vai validar esse casamento por causa dela. Não me fale memória. Se eu estiver errado, o Padre Wallace estiver aí, depois pode até me corrigir. Diz que essa renovação se requer para a validade da convalidação por direito eclesiástico, mesmo que ambas as partes, no início, tenham dado consentimento e não tenham revogado depois. Então, não pode ter revogado, eles se consentiram em casar. E depois, revogar esse consentimento. Renovação do consentimento deve ser novo ato de vontade em relação ao matrimônio. É uma coisa bem complicada, que se vai convalidar quando uma parte não quer. E a coisa é mais difícil. Mas quando os dois desejam, aí já é uma facilidade. Veja um casamento que foi feito por um padre que não estava no uso de ordens. Pode convalidar esse casamento. Eu me recordo ainda, quando o Alano, parece, se não falha a memória, ele teve que convalidar um casal daqui. Um padre fez o casamento até num apartamento, não podia, e a espada estava em uso de ordem. Com esse casamento não foi válido. E eu não tenho aqui, não posso confirmar, mas que o Alano fez a convalidação do matrimônio. Aí tem que ser tudo muito bem verificado. E tem vários canos, eu não tenho assim, uma formação, meu caro Alexandre, mas neste aspecto é uma coisa mais difícil. Por exemplo, Campos. Campos, na época que houve a excomunhão, a igreja que hoje é administração apostólica, né? Então, todos os matrimônios lá foram válidos, nulos. E quando eles voltam, a igreja os aceita, porque o filho pede, a mãe aceita a volta, teve que convalidar aqueles matrimônios, estava ainda na mitra. Então, a própria administração mandava para a gente aqueles casais, que a Roma determinou. Os casais que ainda estivessem juntos desejavam o matrimônio. Porque naquela ocasião, muitos já tinham separado. Então, não tinha que convalidar nada. Já estavam separados. Então, que eles estivessem juntos e teve que convalidar um casamento para tornar aquele casamento realmente válido para a igreja.
Foram muitos processos, muita coisa. E era uma coisa mais fácil, porque a igreja já tinha voltado e eles mesmos mandavam os documentos para a gente fazia o processo, era com pouca coisa e isso assinava, né? O Padre Demetrio assinava. Bom, gente. Reginel, eu quero citar um fato que aconteceu comigo especificamente e certamente acontece com muita regularidade. O noivo estava bem alcoolizado no momento do matrimônio ali, né? Consentimento, etc. Então, o que eu fiz naquela oportunidade? Ao final da celebração, peguei uma folha de papel em branco e ali relatei toda essa questão que notoriamente o noivo estava bem alcoolizado e cambaleando, negócio meio deprimente, né? E fiz uma redação ali, assinei, né? E coloquei dentro do processo, manter o processo. Isso, de uma certa forma, facilita também amanhã ou depois, no pedido de nulidade, como também o trabalho lá da Mitra, né? Nessas situações do tribunal. Então, se vocês... Pode terminar, Murilo, desculpa. Não, então esse foi um caso concreto, né, que é importante, eu lembrei aqui agora desse fato, mas para ajudar também o tribunal e os próprios noivos que mais à frente amadurecem, talvez tenham uma outra relação e queiram casar, não estão presos àquela situação anterior, tem uma prova mais contundente para nulidade. É só isso que eu queria falar. Eu lembro do meu pároco antigo, Padre Gisele, que ele falava, anota tudo no processo. Esse processo, se vai um pedido de nulidade, o processo tem que ir para o tribunal, anexado ao processo de nulidade. Então, qualquer anotação. Então, como o Murilo falou, meus caros irmãos, qualquer diferença que vocês observarem, porque se a pessoa... Se o alcoolismo chega a ponto dele não poder discernir a sua vontade, esse casamento é nulo. Então é bom que anote ali no processo, como o Murilo falou, para que futuramente, se for preciso, é mais um ponto a ser colocado para a nulidade do matrimônio. O casamento não é válido para as pessoas que não têm condições psíquicas ou morais que possam definir a sua vontade. Se torna inválido. Alguma coisa também dentro da celebração que sinta haver coerção de uma das partes, né, pode ser relatado no processo. Alguma das partes, né, sendo coercitiva com a outra, né, se o celebrante observar alguma coisa, né, ele naquele momento relatar também no processo para que facilite lá na frente. Eu me recordo que um dos diáconos aqui da paróquia, não sei se foi o Arley, falaram de um momento que aparentemente a mãe da noiva estava muito coercitiva para que houvesse casamento. Lá na frente, realmente, havia uma pressão para que houvesse casamento. Foi comigo, Arley. Foi comigo. Esse cara. Eu anotei, foi a mesma coisa que o Murilo fez. Anotei, botei no envelope, escrevi confidencial e anexei o processo e entreguei na secretaria. O rapaz casou forçado pela mãe. A mãe disse que ele não sairia de casa sem se casar na igreja. E aí, chegou o meu conhecimento, eu conversei com a mãe disse que era isso mesmo. Então, eu coloquei isso no processo, está lá. Ele foi coagido a ser casado, naturalmente ele não queria, né? Porque a mãe sustentava ele não tinha condição de sustentar. A mãe sustentava, a mãe deu casa. Então a mãe, como era católica, disse que ele não sairia de casa sem se casar na igreja católica.
Então ele aceitou a casar para poder continuar sendo sustentado com a mãe, porque ele queria morar com a menina. Foi isso que aconteceu. E eu relatei isso num papel, uma folha enorme, frente e verso, e entreguei grampeei, coloquei o envelope confidencial e anexei ao processo e entreguei na secretaria. Foi isso. Isso é muito importante porque depois vai dar errado, como muitos acontecem, e tem mais um motivo, porque o advogado ele vai buscar no direito a justificativa do seu pedido de nulidade. Ele tem que buscar nos cânones, mas tem que identificar está pedindo. Aquele cânone tem que ser concernente ao que ele pede. Então, vários são os motivos de nulidade do matrimônio. Mas as pessoas que muita gente não conhece, por exemplo, eu queria até falar um pouco disso, causas que tornam nulo o matrimônio, também, além do que a gente já falou, né? Consentimento, a gente já falou um pouco. É um ato de vontade do homem e da mulher que fazem ali no altar uma aliança irrevogável. É o cânone 1057. Aí, por ameaça, como o Barley falou, disse sim, mas não corresponde ao que vem do interior, como eu falei antes também, desse rapaz que eu conheço, o casamento depois desandou, não teve jeito. É um vício de consentimento. Esse consentimento seja dado por pessoas juridicamente hábeis, como a gente falou. Já foi casado com outra pessoa, foi casado com um parente, né? Em alguns casos, esse parentesco pode ser dispensado, como eu já falei. E casamento que precisa da forma canônica é aquele que precisa da... que só no civil precisa da forma canônica. Agora, a falta de capacidade de consentir. Falta de inteligência teórica. Aquela pessoa que é meio doente, como a criança. O doente mental, o cânone 95 fala sobre isso. Ele não pode se casar. Ele tem uma consciência teórica, ele não tem condição de definir. O outro que tem uma consciência prática. Ele não entende as obrigações do matrimônio. Não tem condição. E o cano diz que é uma falta de discrição, de juízo para compreender os deveres e obrigações do matrimônio. É uma consciência, uma inteligência prática. Ele não entende, não quer entender, não entende. Então, ele não tem falta de discrição de juízo. A ignorância. A igreja fala, o cano não fala isso, porque depois da puberdade, todo mundo sabe como é que é o casamento que acontece, a união do homem e da mulher. Então, se é depois da puberdade, não tem ignorância. Então, a ignorância também não ignorar que o matrimônio é um consórcio permanente, para toda a vida. Né? E ele precisa da procriação, e o cano coloca-se muito interessante, de alguma cooperação sexual. Ele pode entender tudo da vida sexual, mas ele sabe que a união sexual vai gerar uma criança. Pode gerar. Então, se não concebe isso de uma pessoa que passou da verdade. Então, não é ignorância. Agora, o erro. Propriedade do matrimônio. Pensa diferente. Ele não quer um casamento para a vida toda, então ele pensa diferente. É um erro das propriedades do matrimônio, como a gente falou. É a dissolubilidade e unidade do matrimônio, que é a propriedade do matrimônio. Erro da identidade de pessoa. Então, o padre Jesus Hortal, ele coloca isso como exemplo. No livrinho, eu vou mostrar para vocês. Ele coloca... O cara casou, namorou Lúcia, na hora de casar, ele vai casar, ele vai dizer sim para Fátima. Não pode ser. E também nas questões sociais. O temperamento, a pessoa conviveu com ela o tempo todo, se mostrou uma pessoa dócil, uma pessoa com harmonia, uma pessoa de temperamento, tranquilos e tal. Depois casa. Como a gente viu um processo lá na Mitra, era um santinho na igreja. E a mãe queria que casasse com ele, que era o genro que ela queria. Depois que casou, o cara virou um capeta dentro de casa.
Botou a mulher, amarrou a mulher no pé da mesa, enfiou o cacete na mulher, pintou os canetes. Aquele santinho que fica preso dentro do quarto, paga a luz para ficar lá no escuro, que tem problemas que os pais não veem e acaba colocando em sacrifício a outra parte. Também vimos um processo que o menino tinha desvios, desde criança. Ele tirava a roupa, apertava as campainhas, abria a porta e depois saía correndo. Então já tinha umas coisas assim. O pai mandou para fora, longe, ficou longe. Ele ficou homem e voltou. E, para esconder tudo, arrumou uma menina lá para casar com ele, que era funcionário e tal. Ele pintou os canecos em Niterói, saiu no jornal, com o carro dela e tudo mais. A gente pode falar isso, porque vocês não sabem o processo, em nome da pessoa, e você vai ficar aqui entre nós, não é? Então, essas coisas, né? Camuflar, esconder que não pode acontecer, é o erro de pessoa. E não só fisicamente, né? O cano 1057. Erro sobre certas qualidades da pessoa, como a gente falou. Só caso se você for virgem. Se colocou a condição disso aí. Então, é um erro da qualidade da pessoa. O erro maliciosamente provocado, né? É o dolo, é o engano, a coação, o ocultar, como a gente falou anteriormente, né? O 1098. A pessoa tem uma doença grave e não disse nada. Nada pode ficar omisso, sem falar, sem colocar, tudo tem que ser colocado. Nada, omissão nenhuma, nem dolo, nem nada. Oi? Amorim. Eu não entendo, né? Por que o diácono, né, o sacerdote, tem que assistir esse casamento? Essa situação, que eu não queria voltar, mas vou voltar. Essa situação da embriaguez, né? Se é notório, se é... Né? E tem os padrinhos, os pais, né? Todo o testemunho, né, da situação. Eu nem fazia teste bafômetro, vamos dizer assim. Mas o diácono tem que assistir esse casamento, acho que já não teria nem que ter tido início, né? Pois é uma coisa que acontece na hora, já houve todo o processo, não é? E o ministro que está ali, ele não tem condição de analisar a situação da pessoa naquele momento. Ele está vendo, né? Mas não sabe ali, não é um profissional da área para avaliar se aquela pessoa está em condições ou não. Ele realiza, assiste o casamento e, como foi falado, ele coloca no processo. É o que ele pode fazer. A gente lá não é profissional da saúde, nem psicólogo, nem psiquiatra, né? A gente ali é um ministro de Deus e a nossa função é assistir aquilo que foi colocado, que foi pedido. Porque quando eles pediram, eles estavam sóbrios. Eles estavam lúcidos. Quando vai acontecer... Aconteceu na paróquia lá comigo, muitos anos atrás, a noiva rasgou a manga do vestido, a segunda noiva. Foi no época que aqui havia muito casamento, tinha 4. A noiva ficava esperando lá embaixo, atraso demais, né? Então, a segunda noiva, a manga do vestido caiu, ela voltou para casa. O casamento foi no final. Aí o pessoal foi para a cantina, foi para bares e beberam para caramba. Eu não vi, porque eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo. Os noivos não estão lá em cima. Ou melhor, não aconteceu com o noivo. Foi como a testemunha do noivo. Eu não vi, até a minha esposa que disse que olhava para mim, eu não via, para eu adiantar, acelerar, para acabar com aquilo, porque a testemunha devia ser um irmão do noivo. Parecia que ia cair, derrubar a mãe segurava e caía. Mas não foi como noivo. Era uma das testemunhas. Que eram 4, só precisa de 2, tinha um monte, né? E a mãe estava presente. Então, são coisas que acontecem depois já está tudo ali arrumado, a gente não definir. E eu não vi. Então, não pude fazer nada, eu não vi. Eu estava ali, ainda mais, eu estava no vídeo de diácono. Claro que eu já assistia casamentos antes, por isso me deu essa autorização. Mas... aconteceu isso, a gente não vê a vida. Então, é o que acontece e a gente tem que depois colocar lá no processo para futuramente, né? Se acontecer alguma coisa. Oi, Daniel.
Você estava novinho de diácono, devia ser logo depois de São Lourenço, então, né? Naquela época ali, né? Mais ou menos, né? Quando Não, estava não novinho, é por entendi. aí. Você Não estava novinho de entendi. diácono, logo ali depois de São Lourenço. Diácono Lourenço. Ah, Novinho. sim. Pois é. Ô, Meu irmão, Reginel, isso é bullying com a gente, hein? meu irmão, aqui, Isso é esse é um bullying com tema, a gente. é verdade. Estão falando junto aí, não estou entendendo. Vamos lá, esse é um tema muito interessante. O Padre Wallace pode até aí se manifestar agora, só que para a gente ser assim, bem criterioso no nosso horário que a gente tinha combinado, né? Em torno de 1 hora, já temos aí 1 hora e 15 minutos. Eu proponho que você, Reginel, até aquilo que você nos falou até agora, se você puder colocar no grupo, e a gente poder ter um outro encontro, aprofundando alguma coisa a mais, que é um tema que muito nos interessa, né? Eu queria que o Padre Wallace se manifestasse aí. Eu sei que tem gente ainda que pode estar querendo perguntar alguma coisa, só para a gente manter esse tempo aí de 1 hora e 15, 1 hora e para não atravessar muito a nossa programação. Padre Wallace está aí, padre? Tô sim. A gente Fala sabe alguma que coisa. esse assunto até entre os padres, né? Esse assunto é um dos que mais rendem, né? Que a gente, pela própria natureza o que é o matrimônio, né? E é levado por Cristo a sacramento. Então, realmente, é claro que numa live de 1 hora seria impossível botarmos todo o assunto. Né? Mas isso é até bom, as dúvidas vão surgindo e nós vamos nos enriquecendo com a... Mas vamos deixar, então, de repente, uma próxima oportunidade para nós retornarmos ao tema. Certamente vai nos ajudar muito no nosso ministério. Mas assim, eu participei e eu fui muito feliz, foi muito claro, muito preciso nas condições. Quero agradecer muito esse nosso que com tanta disponibilidade aceitou na última hora partilhar conosco esse momento. Foi muito enriquecedor e é claro, a gente até os padres mais experientes, né, de longa data, a gente vai o dia a dia do exercício nosso ministerial, estamos também aprendendo, tirando dúvidas, porque é importante e a gente sabe que é delicado. Mas foi muito válido, né? Louvo a Deus por isso. Essa é a nossa segunda live, graças a Deus. Ainda vamos ter mais uma no fim do ano. E o ano que vem já temos também uma programação extensa. A gente quer, então, agradecer mais uma vez a presença do Reginel e de todos vocês que conosco nessa hora. Alguma dúvida pode ir no particular do Reginel ou depois comunicando para nós da comissão. A gente esclarecer melhor alguns possíveis. Bom, meus irmãos. Ô, padre, queria só dar uma sugestão. Eu posso, mediante a isso que às vezes é dúvida de um é dúvida de outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o grupo da Arquidiocese por 2 dias. Então, nesses 2 dias, aqueles que quiserem colocar alguma pergunta direcionada ao Reginel, vai aí nos ajudando mais nessa questão e vai respondendo ao longo desses 2 dias, e aí nós tenhamos, então, um entendimento melhor, que possa sair melhor disso aí. Estou te dando trabalho, hein, Reginel? Mas é isso. Tudo bem. Trabalho. Estamos aí para isso, né? Poxa vida. Tá certo. Então tá bom, padre. Bom, Por sua conta. Muito obrigado. Vocês fiquem atentos, meus diáconos. Nós vamos mandando também algumas informações, interesse de todos vocês, mais para o fim do ano. Está chegando a nossa confraternização, os assessores vicariais vão estar com vocês, para a gente se motivar nesse fim. Estamos juntos também nessa confraternização. Lembra a todos, sábado
ordenação sacerdotal na Trindade, 9h30 da manhã. Importante a presença de vocês também. A gente solenizasse esse ato, né, inicial, agradecendo a Deus os quatro sacerdotes que serão ordenados. Então, a gente vai conceder a bênção final para vocês, com muito carinho, e vamos invocar a Nossa Senhora, pedindo que Deus possa nos conduzir sempre nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita tu vós, O fruto do Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. o Senhor esteja convosco, Está no meio de nós. está sobre vós, bênção a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Eu só vou pedir, pessoal, ter um pouquinho de paciência, porque eu não estava tudo preparado e eu fiz um ajuntamento aqui. Aí eu vou preparar primeiro para depois enviar, tá bom?